vocês? Sejam bem-vindos, né, a mais uma videoaula. É um prazer imenso estar aqui podendo passar um pouco de conhecimento sobre o Excel para vocês. E assim, é uma ferramenta poderosíssima para você que trabalha em algum setor. Dificilmente vai ter uma área que não use o Excel, mas enfim. O que eu quero passar para vocês agora é referente a essas três fórmulas que está aqui na página inicial, aqui que vocês estão vendo aí em cima. PROC-V, a primeira fórmula. A segunda, no caso, vai ser a junção da fórmula SE mais PROC-V. E a terceira, que é uma outra fórmula poderosíssima também, que é somar produto. Então, vamos lá? Vou só sair aqui dessa tela e vou seguir lá para a nossa planilha. Eu fiz aqui uma planilha fictícia para vocês, que tem alguns dados. E onde que nós vamos usar aquelas três fórmulas? Aqui nós vamos, no campo ID, nessa coluna, nós vamos usar a função SE mais PROC-V. Nessa aqui, ó, eu vou só apagar aqui esses IDs. Vou apagar aqui. Nessa coluna aqui, nessas linhas onde tem ID, nós vamos usar a fórmula PROC-V. E onde tem aqui valores, nós vamos usar a função somar produto. Beleza? Vamos pela a fórmula mais simples, né? Das três que eu vou estar passando para vocês. PROC-V. Lembre que toda fórmula começa com o símbolo de igual. Igual. Vou digitar PROC. Observe aí que aparece. Ele te dá uma lista de algumas funções, de algumas fórmulas. E dentre delas aqui, eu vou destacar aqui PROC-V. É a que a gente vai aprender hoje, a primeira. PROC-V quer dizer que é procura na vertical. Ele procura na coluna, de cima para baixo. Veja que tem aqui o PROC-H, é o oposto de PROC-V, é procura horizontal, ele procura nas linhas. Mas o que a gente vai usar é a PROC-V. Dou dois cliques em cima da fórmula PROC-V, veja que ele já abre, no caso aqui, um parêntese. E te dá uma dica aqui, bem importante essa dica aqui, para você que está começando com fórmula. Aqui mostra, por exemplo, PROC-V e o passo a passo das fórmulas. Por exemplo, tem valor procurado, o outro critério que é matriz, tabela, número índice e procurar intervalo. O que isso quer dizer? Valor procurado é o que nós estamos procurando. Então, assim, nesse momento eu estou procurando o ID. Eu vou procurar o ID aqui da descrição Coelba. Veja aqui na frente aqui, nós já temos o nome da descrição. Poderia ser o inverso, mas eu vou mostrar para vocês procurar o ID. Qual que é o valor procurado? Coelba. Vou clicar aqui em cima da célula. Ponto e vírgula para a gente seguir para o próximo critério. Eu estou procurando esse valor. E aqui, observe que ele está em negrito aqui, ó. No caso, a gente está nesse espaço desse critério aqui. Então, assim, qual que é o critério? Matriz tabela. Ele vai procurar Coelba. Matriz tabela é a tabela onde que está o valor procurado. E onde é essa tabelinha? Veja que aqui eu criei essa tabelinha aqui com o ID. E vou selecionar aqui, ó, de Coelba até o ID6 aqui, que é o final da tabelinha. Feito isso, encontramos a nossa matriz tabela. Essa é a nossa matriz. Vou dar ponto e vírgula. Ele passa para o próximo critério e ele quer saber qual que é o número índice da coluna. Onde que está o número da coluna onde está o valor que nós estamos procurando. Se a gente está procurando ID, o ID dessa descrição aqui, observe que está na coluna 2. Aqui tem a primeira coluna com as descrições e a segunda coluna com o ID. Então, eu vou digitar aqui o número 2, segunda coluna. Passando para o próximo critério, vou dar ponto vírgula. Seguimos para o próximo critério, que ele quer saber o valor, qual que é o intervalo. Esse intervalo, veja que aqui embaixo ele já aparece aqui, ó, verdadeiro, correspondência aproximada, ou falso, correspondência exata.
O indicado é que a gente bote, no caso, correspondência exata. A gente quer procurar exatamente como está lá na tabela. Porque se botar um valor aproximado, pode ser que ele encontre qualquer outro valor e aí vai misturar as coisas, aí vai dar errado a nossa tabela. Então, assim, vou digitar aqui falso, porque nesse momento eu quero o valor exato. Fecho o parêntese, a nossa fórmula está concluída. Tanto podemos digitar aqui falso, como eu posso colocar o número 0. 0 é valor exato e o número 1 valor aproximado. Então, vou dar, como eu disse para vocês, fechei o parêntese, terminei a fórmula. Vamos dar Enter aqui para ver se ele encontra. Observe que automaticamente ele já encontrou aqui ó, o ID de número 1, que está se referindo a Coelba. E aí o que acontece? Olha que mágica. Se eu digitasse aqui nessa descrição, no lugar de Coelba, por exemplo, se eu digitasse aqui, ó, saque, vou dar um Enter, ó, veja que ele encontra aqui o ID de número 6. E lá na tabela você pode observar aqui, ó, tem saque e o ID do saque 6. Então assim, vou voltar aqui e vou digitar Coelba, porque aqui para a próxima etapa, que é o somar produto, o indicado aqui seja Coelba, para a gente encontrar os valores de Coelba depois. Ok, vou aqui em base eu vou digitar PROC-V novamente para a gente frisar, né, nessa primeira fórmula. Como eu disse, igual para começar a fórmula, PROC-V, tanto faz você dar 2 cliques quanto apertar Tab, ele já entra na fórmula. Ele abre parênteses, ou você pode digitar também abrir parênteses. Ok, qual que é o valor procurado? Estou procurando em base, ponto e vírgula para passar para o próximo critério. Qual que é a matriz tabela onde está o valor que a gente está procurando? Vou selecionar a matriz tabela aqui, ó, onde estão os valores. Agora sim, uma observação, pessoal. PROC-V ele procura de cima para baixo, como eu disse para vocês. Só que ele procura o valor e segue para a direita. Ou seja, se o ID aqui ó, tivesse no lado esquerdo, ele não iria dar certo. Porque o PROC-V é como se fosse em forma de L. Ele procura na coluna e segue procurando o valor à direita. Então, assim, é bom você ficar atento a isso, nessa forma PROC-V, porque se não for assim, pode dar errado a sua forma. Vou voltar aqui. Valor procurado. Qual que é o valor procurado? Em base. Ponto e vírgula para seguir para o próximo critério. Matriz tabela. Matriz tabela, que é a tabelinha aqui. Selecionei a coluna com os primeiros dados. Vou seguir para a direita. Lembra do L? Aonde está o valor. Ok. Ponto e vírgula para o próximo critério. Número índice. Ele procura também, além dele, ele quer saber, além da tabela, ele quer saber qual que é a coluna na tabela onde está o valor. A coluna 2. Se tivesse uma outra coluna aqui na frente, se tivesse aqui, ó, uma outra coluna aqui na frente, e, por exemplo, aqui tivesse qualquer outro valor, sem ser o ID, e aqui o ID tivesse aqui, nós colocaríamos a coluna de número 3. Porém, a tabelinha só tem 2 colunas, então vai ser a segunda coluna onde está o valor. Ponto e vírgula para seguir o critério, verdadeiro ou falso. Ou seja, valor aproximado ou valor exato. Eu quero o valor exato. Eu vou digitar o 0, porque eu quero o valor exatamente. Fechei a fórmula, dei Enter, veja que ele encontrou aqui o ID número 2 em base. Vou dar 2 cliques aqui, ó, para ele preencher. Veja que mágico. Dou 2 cliques, ele já preencheu o próximo espaço em branco. E já encontrou o ID de tarifa do banco fixa, uma tarifa fixa do banco. Que vamos lá conferir, ID de número 3. O valor está na direita. Desculpa, o valor está aqui na coluna, na segunda coluna. Ok. Aqui também eu vou procurar aqui o valor igual PROC-V,
vou ser mais rápido porque para o vídeo não ficar muito longo, para a gente seguir para a próxima fórmula. É igual para o que vê, valor procurado, tarifa do banco, a tabela, novamente, tabela matriz, ponto e vírgula, opa, errado aqui, ó. Valor procurado, ponto e vírgula, não digitei ponto e vírgula. Aqui é a tabelinha matriz, ponto e vírgula, número índice, qual que é o número índice? Número da coluna número 2, ponto e vírgula, valor correspondência exata, sim. Então eu vou digitar o número 0, fechei a fórmula. Veja que ele já encontrou aqui tarifa do banco variável. Tarifa do banco variável. Onde foi que eu errei aqui? Deixa eu só apagar aqui. Valor procurado. K10, eu tinha digitado o A. Valor procurado, ponto e vírgula. Eu tinha digitado esse aqui, ó, o K3, na verdade. K10, que é o variável, ponto e vírgula. Matriz tabela, qual que é a matriz? De Coelba até número 6, ponto e vírgula. Número índice, qual que é o número índice da coluna? 2, ponto e vírgula. Valor exato, como eu já expliquei para vocês. Fechei. Veja que ele já encontrou aqui o ID de tarifa do banco variável, que é o número 4. Para não ficar digitando de um por um, o que é que eu posso fazer aqui? Ó? Vou dar aqui no cantinho do lado direito, vou dar 2 cliques. Veja que ele já preencheu os próximos espaços. Está preenchido aqui, ó. Os espaços em branco já automaticamente será preenchido com a fórmula. Beleza? Então, essa foi a parte da fórmula PROC-V. Não é tão difícil, basta você ter bastante atenção. Veja aqui, como eu falei para vocês, na própria fórmula, quando você digita igual PROC-V, já aparece aqui indicando aqui para vocês como mais ou menos que vocês vão fazer para encontrar o seu valor na PROC-V. Beleza? E aqui, nesse ID aqui dessa coluna, dessa planilha aqui, nós vamos digitar agora qual que vai ser a outra fórmula? Vai ser a junção da C mais PROC-V. Por que C mais PROC-V? Porque vai ser uma condicional. Por exemplo, aqui nós vamos digitar igual C. Vocês já vão entender como que vai funcionar essa fórmula. Igual SE, tab, ou então dá 2 cliques na função C. Veja que aqui já aparece também a descrição da fórmula, o passo a passo de como fazer. Essa informação aqui, você pode arrastar se tiver ali atrapalhando para onde você quiser. E aí assim, veja que tem C, teste lógico. Por que eu quero usar a função C? Porque assim, quando esse campo tiver aqui vazio, vai aparecer um erro. Eu vou digitar na prática aqui para vocês verem como que vai funcionar. Isso é uma forma de a gente tratar a célula. Assim, igual SE, tab, teste lógico. Qual que é o critério de teste lógico? O que é que eu quero que apareça aqui? Ó? Se nessa célula F5, quando essa célula tiver igual, vou botar aqui, ó, igual novamente, vazio, aspas, você abre aspas e fecha aspas. O Excel ele entende nessa forma que aqui é vazio. Isso aqui simplesmente quer dizer vazio.
quando a célula F5 estiver vazia, for igual vazio, o que é que eu quero? Eu vou dar ponto e vírgula para passar para o próximo critério. Ponto e vírgula. Teste lógico. Se ela for igual ao vazio, eu quero, aqui veja que o próximo critério é valor se verdadeiro. O critério da próxima condição. Aqui que eu vou entrar agora com proc v novamente. Se a célula tiver vazio, se tiver vazio, o valor verdadeiro eu quero que ela continue vazia. Por que que... Mas que lógica tem isso? É porque assim, geralmente se eu digitasse aqui se eu usar só o proc v nessa coluna, quando ela tivesse vazio lá embaixo, certamente ia aparecer um erro, por exemplo, valor não encontrado, ia dar erro na verdade. Mas para que evite esse tipo de erro, a gente usa essa condição para tratar essa célula. Então vamos lá. F5. Se F5 for igual a vazio, eu quero que ela continue vazio. Veja que aqui está negrito a condição valor se verdadeiro. Passando para o próximo critério, valor se falso. Ou seja, se nessa célula aqui não tiver vazio, se ela tiver preenchido com alguma coisa, aí vai usar proc v. Então vamos digitar agora proc v. Veja que já te dá aqui uma lista de funções. Então a função proc v, dou 2 cliques, ele já abriu a fórmula. Observe que agora ele dá a descrição aqui da fórmula proc v e não da fórmula C, porque nós estamos no campo da fórmula da função proc v. Valor procurado. Qual que vai ser o valor procurado? Nesse momento eu quero encontrar o ID da descrição, ou seja, da saída. Se eu digitei aqui saída tarifa do banco fixa, então esse é o valor procurado. Ponto e vírgula, proc v. Ponto e vírgula, matriz, onde mesmo agora vai entrar aqui o mesmo procedimento que a gente fez no ID aqui, ó, na primeira tabelinha. F5, que é onde está o valor procurado. Matriz tabela. Qual que é a matriz tabela? De novo, essa tabelinha aqui. É onde está as informações do ID. Ponto e vírgula para passar para o próximo critério, número índice da coluna. Número índice da coluna. Qual que é o número? 2. Ou seja, a informação está aqui na segunda coluninha aqui, ó. O valor procurado está aqui na primeira coluna, porém o valor que eu quero está aqui, ó, na segunda. Ponto e vírgula e procurar intervalo. Como eu já expliquei para você, eu quero o valor exato, então vou botar aqui falso. Vou digitar o nome falso, porque eu quero o valor, a correspondência exata. Fecho parêntese. Fechei a fórmula proc v, finalizei. E aqui veja que ele agora volta para a referência da fórmula C. Ou seja, teste lógico, meu teste lógico foi esse aqui, ó. Se a célula F5 for vazia, valor se verdadeiro, vazio. Quero que ele continue vazio e não apresente um erro para mim. Se, no caso, não tiver vazia, ou seja, se eu digitar alguma coisa, aí ele vai usar a função proc v. Desse campo aqui, valor se falso. Proc v, que ele vai procurar o ID da descrição. Ok, feito isso, vou dar ponto e vírgula, ou seja, eu fechei parênteses do proc v, agora ponto e vírgula, ele volta para a função C. E para fechar a função C, eu vou tirar aqui o ponto e vírgula, porque eu não tenho mais critério. Então, eu vou fechar aqui, ó, fechar outro parênteses. Veja que ele saiu, ele encerrou a minha função. E aí, assim, uma atenção aqui, ó. Se você der Enter, vou só copiar aqui, para não ter que digitar de novo. Se você der Enter, veja o que acontece, ó. ID, ele encontrou o ID
dessa descrição aqui, ó. Tarifa do banco fixa. Vamos lá ver? Tarifa do banco fixa. Tá aqui. Qual que é o ID? Número 3. E aí assim, mas será que eu vou ter que digitar tudo? Não. Vou dar mais uma dica para você depois aqui, ó. Porque assim, aqui já tem vários campos preenchidos. Para não ter que digitar em todas as células a mesma fórmula, nós vamos clicar aqui no cantinho, dar 2 cliques. Aqui, ó, veja que tem uma observação aqui, ó, apresentou o erro. Mas por que está apresentando esse erro aqui, ó? É porque eu esqueci de fazer um detalhe. Eu tenho que travar, na verdade, aqui, ó. Porque aqui se observa aqui, ó, veja que ele mudou a primeira fórmula. A tabelinha está de F5 até A5, que é F5, desculpa, é o valor, F5 pode mudar. Mas a tabelinha aqui, ó, de A5 até B10, que é a matriz tabela, quando eu dou 2 cliques aqui, ó, veja que ele apresentou um erro para mim. Para que não aconteça isso com você, o que é que a gente deve fazer aqui na primeira linha? A gente vai travar aqui, clicar aqui, ó, Shift cifrão, entre o A e o 5, e entre o B e o 10, Shift cifrão. Ele travou aqui, a partir do momento que eu arrastar para baixo, vai continuar a mesma célula, A5 até B10, não vai mudar. Então é isso que está se referindo a esse cifrão aqui, ó, entre a letra e o número da célula. Deixa eu ver se tem mais alguma que eu preciso travar. F5, pode mudar, ok, só isso mesmo. Vou dar um Enter, acabei a fórmula, travei. Vou dar 2 cliques aqui, ó. Veja que ele já corrigiu todos os outros erros. É mágico, né? Essa questão de essas funções. Veja o tanto que é prático, o tanto que lhe ajuda no seu dia a dia. Ou seja, o que foi que eu fiz aqui? Acabei de fazer. Eu vou clicar aqui em cima, ó, o segundo ID da descrição Coelba. Veja aqui F6. Vou dar 2 cliques aqui, ó. F6. F6 é onde está aqui a descrição no PROC-V. E a tabelinha aqui, ó, a tabelinha matriz tabela de A5 até o B10, ou seja, quando eu dei 2 cliques aqui que preencheu as outras células, não mudou. Todas as células, vou apertar ESC para sair, todas as células vocês observam que está A5 até B10. Então a gente tem que ficar atento a isso, a travar essas células aqui que não mudam, porque vai ser sempre os mesmos valores, não muda. Beleza. A segunda função, a primeira já expliquei para vocês, PROC-V. Veja que nessa, além de usar o C, nós também usamos o PROC-V. Usamos o PROC-V com condição, que é se, qual foi a condição que eu usei? Se na célula estiver vazio, eu quero que ela continue vazia. Por exemplo, vou aqui apagar a Coelba. Vamos ver se vai funcionar. Vou dar um Enter. Ó, observe que a célula ficou vazia. Se eu tivesse usado só o PROC-V aqui para encontrar o valor, se nessa célula, a partir do momento que ela estivesse vazia, aqui iria apresentar nenhum valor encontrado, iria apresentar um erro. A gente teria que tratar de uma outra forma. Mas a gente não vai entrar nessas outras formas, porque pode ficar muito longo o vídeo. Ctrl Z, vou desfazer, beleza. Agora uma outra forma, outra função muito importante para vocês. Vamos ter atenção agora, porque é poderosíssima também. Tanto ou mais, eu vou ser ousado aqui em dizer que é melhor que o PROC-V. Por quê? O que é que eu quero nessa função? Aqui onde tem um valor, veja que eu tenho aqui o ID e a descrição. Eu quero que nesse campo aqui, a função traga para mim o resultado de todos os valores aqui, todos os valores de Coelba. Ou seja, a função somar produto, ela vai pesquisar para vocês aqui, nessa coluna, todas as saídas com o nome Coelba. E vai somar todos os gastos de cada uma dessas saídas e trazer o resultado para mim aqui nessa célula. Certo? Então vamos aprender. Não é esse bicho de 7 cabeças, é fácil. Só basta você ter atenção, assim como na PROC-V também. Então vamos dar início.
como nas outras, não é diferente das outras funções, começa com igual, somar produto. Só uma observação, pessoal, esse meu Excel aqui, ele é o 2016. Tanto faz na 2013 quanto na 2007, as funções é a mesma coisa, não muda. Voltando para a função somar produto, veja que já aparece aqui, vou dar 2 cliques para começar a função. Veja que ele já abriu parênteses e entrou na nossa forma. Vou arrastar um pouquinho aqui, ó. Aqui para baixo. Vamos lá. Como eu disse para vocês, eu quero que nessa célula aqui ele traga o valor de todas, eu quero que ele some todos os gastos de Coelba nessa planilha. Veja como é interessante essa forma. Eu digo isso porque eu tenho usado em algumas planilhas para o pessoal que pediu para mim e quebra muito o galho. Mas vamos lá. Somar produto. Na matriz aqui, eu selecionei aqui, ó, as duas colunas, mas na verdade eu quero a matriz onde está o valor. Eu vou selecionar só a matriz aqui, no caso a coluna E, até aqui, ó. Mas assim, digamos que você selecionou só da E até a 34. Então vamos botar aqui, ó, se nessa coluna E, do início da E5 até a E3000, sei lá, até lá embaixo, onde você queira. Se nessa coluna aqui, ó, se o valor for igual ao meu ID aqui, que está na J3, vou fechar aqui, ó, o parêntese. Se for igual a esse valor aqui, que eu não digitei igual a J3, fechei o parêntese. Aí assim, o que é que eu quero que ele faça? Ele vai encontrar para mim o valor que está, vou botar o vezes, ele vai multiplicar pelo valor que está na coluna D. Selecionei até aqui, mas não importa, só para encontrar a coluna D. Aqui assim, ó, da D5 até a D34. Não quero só a D34, vou botar o mesmo valor aqui, ó, até a D3000, vou botar igual a coluna aí, 3000. Feito isso, vou fechar o parêntese. Fechei parêntese. Terminei a minha fórmula aqui. Vou explicar novamente para vocês. Igual somar produto. Aí o critério. Qual que é o primeiro critério aqui? Ó? A matriz. Encontrei a matriz. Se na matriz, na coluna E, na coluna D, se na matriz aqui, a coluna E, for igual ao J3, que é onde está o valor que eu quero procurar, eu quero que ele encontre para mim o resultado de todas as saídas de Coelba. Ou seja, ele vai multiplicar por todos os valores que tiverem na coluna D. Ou seja, aqui tem Coelba. Vai multiplicar. A gente bota multiplicar, mas na verdade ele soma os valores aqui. Ó. Ele entende que você quer todos os valores que por exemplo, seja Coelba. Aí tem aqui o valor 76. Lá embaixo tem Coelba 72. Ele soma. Somar produto. Ele soma todos esses valores. Interessante que a gente bota multiplicar, né? Mas é o que essa função traz para a gente esses valores. Vou dar um Enter. Só que assim, só um detalhe. Mais outro detalhe. Eu fechei a fórmula com um parêntese. Aqui, ó. Vou aqui para cima melhor, para você entender, porque aqui está cortando. Veja só, somar produto. Veja que tem 2 parênteses aqui, na verdade. Ao invés de você fechar a fórmula com 2 parênteses no final, nós vamos aqui, ó, iniciar com 2 parênteses. Porque aqui, esse eu iniciei a fórmula. Esse aqui eu iniciei a fórmula somar produto. Esse, no caso, eu fiz a matriz, que é o critério. E multipliquei pelo valor. Finalizei. Aqui eu finalizei minha fórmula. Esse parêntese, fechei aqui. Veja que está vermelhinho aqui, ó, o da matriz aqui. Ele está entre parênteses. Não importa, você só tem que ficar atento a esse detalhe. Abre parêntese para iniciar a função. Abre mais um parêntese para iniciar a matriz. Para ele criar um critério aqui. Fecha o parêntese e multiplica pelos valores da coluna D.
Veja que está de D até D5 até D3000. Vou dar Enter, vamos ver aqui se vai apresentar o valor aqui. Ver se tem alguma coisa errada. Veja que ele somou para mim todos os valores Coelba. E assim, o mesmo, lembra que aqui, ó, a gente precisou travar a tabelinha matriz aqui. É a mesma coisa que nós vamos fazer aqui, ó, nesse somar produto. Nós vamos travar, porque os valores não vai mudar, é a coluna D e a coluna E. Então, aqui vai ser E5, vou botar aqui o cifrão entre o E5 e o cifrão entre o E30.000. D5 também, cifrão, D3000, cifrão, para travar aqui, para ele não mudar quando eu der dois cliques. Porque se eu fizesse isso aqui, ó, clico na cruzinha aqui no lado direito da célula, dois cliques, veja que ele preencheu para mim as outras fórmulas que está aqui preenchida. Se eu não tivesse feito isso travado aqui, ele iria mudar aqui. Cada célula que fosse descendo, ele ia mudando uma letra para baixo, uma letra diferente. Então é bom ficar atento a isso também. Ok, feito tá feita a nossa fórmula, nossa função somar produto. Vou digitar mais uma vez aqui para frisar, né? Nessa célula, nessa outra tabelinha aqui, nessas três linhas. Vamos lá? Se não aprendeu na primeira, vamos aprender novamente agora. Igual, somar produto. Veja que aparece aqui, vou dar dois cliques na função. Veja que ele abriu parênteses. Abriu, aqui ó, voltando. Abriu parênteses para iniciar a função. Só que aqui, ó, veja que tem matriz. Nesse critério aqui, eu vou abrir um parênteses no meu primeiro critério. Porque tem uma condição aqui. Eu quero que se na coluna E, se de E até, dois pontos, quer dizer até 5.000. 1, 2, 3, 4, 5.000. Se de E5 até E5.000, a coluna inteira, for igual ao valor que está aqui na frente, clica em cima da célula para aparecer o valor da K10, ele dá a referência da célula, K, linha 10. Se nessa coluna matriz for igual, encontrar esse valor aqui, ó, tarifa do banco, vou fechar, feito o meu primeiro critério, eu vou fechar aqui o parênteses. E o que é que eu quero que ele faça? Traga para mim, vou digitar asterisco, asterisco, e aí eu vou clicar em cima da coluna onde estão os valores que eu quero que ele some os resultados para mim. Qual que é a coluna? D. Então eu posso digitar, se eu não quiser clicar em cima aqui, ó, eu posso digitar, no caso D5, D5, dois pontos, que é até D5.000. 1, 2, 3. D5.000. Vou fechar parênteses porque finalizei minha fórmula. Só vou fazer aqui aquele detalhe de travar, porque aqui eu estou digitando. Se eu dar dois cliques aqui para preencher as outras três tabelinhas, ele vai mudar a célula. Eu não quero que ele mude nesse momento. Então, vou botar aqui cifrão, porque o valor não vai mudar. A matriz não vai mudar. D5 também não vai mudar. Cifrão. D5. Ok, finalizamos a nossa fórmula. Vou dar Enter. Vou apertar a cruzinha aqui, dar dois cliques. Veja que, dando dois cliques, mudou os valores aqui, ó, porque eu não travei as células. Por isso que mudou esses valores aqui. Tá dando diferença, na verdade. Então, assim, vou só voltar lá, ó, travar e cifrão, para travar 5 e 5, no caso, cifrão entre eles. No D também, eu vou travar. D5, vou travar a célula. Ok, vou dar Enter. Vou aqui, ó, dar dois cliques. O que é isso? Preencher de forma relâmpago. Ok. Feito isso, ele encontrou para mim o valor de cheque, valor de saque. Todos os valores para mim foram contabilizados. Ok? Então é isso, pessoal.
às vezes um detalhe pode lhe atrapalhar, mas você tendo atenção, veja aqui na própria fórmula, ele te dá os passo a passo de como você seguir cada critério. Só ter atenção sobre esse passo a passo aqui. E de antemão é isso. Beleza? Dê um joinha aí se você curtiu esse vídeo. E se você pesquisar no meu canal, tem algumas planilhas automatizadas bem interessantes que você, se você estiver olhando, você pode se interessar e aprender muito mais. Então é isso. Muito obrigado, pessoal.